Há seres celestiais que atravessam as páginas da Bíblia carregando mensagens que mudaram o curso da história da humanidade. Entre eles, destaca-se uma figura majestosa, um dos arcanjos mais importantes mencionados nas Sagradas Escrituras. Seu nome significa Força de Deus, ou Deus é minha força, e sua presença marca alguns dos momentos mais decisivos da revelação. Hoje, vamos conhecer a fundo a vida e missão de Gabriel, o mensageiro divino, explorando cada uma de suas aparições bíblicas e compreendendo por que ele é considerado um dos anjos mais poderosos do exército celestial. Gabriel é mencionado por nome 4 vezes na Bíblia, 2 no Antigo Testamento, no livro de Daniel, e 2 no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Mas sua influência vai muito além dessas aparições diretas. Na tradição judaico-cristã, Gabriel é reconhecido como um dos 4 arcanjos principais, ao lado de Miguel, Rafael e Uriel. O nome Gabriel, em hebraico Gavriel, é uma combinação de Gavar, força, poder, e El, Deus. Isso nos dá uma pista sobre sua natureza e função. Ele é literalmente a força de Deus, manifestada através de um mensageiro celestial. Diferentemente do arcanjo Miguel, que é frequentemente associado à guerra espiritual e proteção, Gabriel é primariamente conhecido como o grande comunicador divino. Ele é o anjo que traz revelações, explicações e anúncios de eventos extraordinários que Deus planeja realizar na história humana. Nossa primeira introdução formal a Gabriel acontece no livro de Daniel, capítulo 8. O profeta Daniel havia recebido uma visão complexa e perturbadora sobre um carneiro e um bode, representando conflitos futuros entre impérios. Daniel ficou confuso e enfermo por causa da visão. É então que ouvimos pela primeira vez a voz autoritária do Senhor chamando: Gabriel, explique a visão a este homem. O versículo 16 de Daniel 8 registra este momento histórico. Imagine a cena. Daniel, já idoso, um homem que serviu fielmente a Deus durante décadas, estava prostrado e atemorizado pela visão que havia recebido. De repente, aparece diante dele um ser com aparência humana, mas claramente sobrenatural. A descrição bíblica sugere que Gabriel possui uma forma que pode ser percebida pelos humanos, mas que também revela sua natureza celestial. Gabriel se aproxima de Daniel e diz palavras que se tornariam sua marca registrada. Entenda, filho do homem, porque a visão se refere ao tempo do fim. Aqui vemos a primeira característica distintiva de Gabriel. Ele não apenas transmite mensagens divinas, mas também oferece entendimento e interpretação. No capítulo 9 de Daniel, Gabriel aparece novamente, desta vez trazendo uma das profecias mais importantes e debatidas de toda a Bíblia, a profecia das 70 semanas. Daniel estava orando e confessando os pecados de seu povo quando Gabriel voou rapidamente até ele. As palavras de Gabriel em Daniel 9, 22 e 23 são profundamente tocantes. Daniel, vim agora para dar-lhe entendimento. Logo no início de suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim declarar-lhe, porque você é muito amado. Considere, pois, a palavra e entenda a visão. Percebam a intimidade e o cuidado nesta mensagem. Gabriel não é apenas um mensageiro mecânico. Ele reconhece o valor de Daniel diante de Deus e expressa a afeição divina. Você é muito amado. Isso nos revela que os anjos de Deus não são seres frios e distantes, mas participam do amor que Deus tem por seus servos fiéis. Antes de prosseguirmos com as outras aparições de Gabriel, é importante entendermos a natureza específica de seu ministério. Gabriel não é apenas um anjo qualquer. Ele é um arcanjo, ocupando uma posição de altíssima autoridade na hierarquia celestial. A palavra arcanjo significa anjo principal, ou chefe dos anjos. Na tradição bíblica, os arcanjos são poucos e têm responsabilidades específicas e cruciais no plano divino. Gabriel, em particular, parece ter sido designado como o principal comunicador entre Deus e a humanidade em momentos históricos decisivos. Analisando suas aparições, notamos um padrão. Gabriel sempre aparece quando Deus está para anunciar algo de importância extraordinária para o plano da salvação. Ele não traz mensagens cotidianas,
mas revelações que afetam toda a humanidade. Outra característica notável de Gabriel é sua capacidade de trazer compreensão junto com a revelação. Ele não apenas entrega a mensagem, ele explica, esclarece e oferece entendimento. Isso sugere que Gabriel possui não apenas autoridade, mas também sabedoria profunda. Na literatura apócrifa e na tradição judaica, Gabriel é frequentemente mencionado como um dos anjos que está constantemente na presença de Deus. Isso explicaria por que suas mensagens são tão precisas e autoritativas. Ele fala diretamente da sala do trono celestial. Saltamos agora cerca de 500 anos na história bíblica, do período do exílio babilônico para os tempos do Novo Testamento. É aqui que encontramos Gabriel em sua missão mais famosa e impactante: preparar o caminho para a vinda do Messias. Lucas 1 nos apresenta a Zacarias, um sacerdote idoso que servia no templo de Jerusalém. Zacarias e sua esposa Isabel eram justos diante de Deus, mas enfrentavam a tristeza da esterilidade. Em uma cultura onde ter filhos era visto como bênção divina, eles carregavam esse fardo há décadas. Em um dia específico, durante o serviço sacerdotal no lugar santo, algo extraordinário acontece. O versículo 11 de Lucas 1 registra: Então lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. A aparição de Gabriel no templo não foi casual. O altar do incenso era um dos móveis mais sagrados do tabernáculo e depois do templo. Era ali que o incenso era queimado diariamente, simbolizando as orações do povo subindo até Deus. Gabriel aparece exatamente neste lugar de oração e comunicação entre o céu e a terra. A reação de Zacarias foi de terror absoluto. O versículo 12 diz que ele ficou perturbado e tomado de temor. Mas Gabriel, fiel à sua natureza consoladora, imediatamente diz: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Que palavras poderosas! Gabriel revela que as orações de Zacarias, provavelmente décadas de súplicas por um filho, foram ouvidas por Deus. Isso nos ensina algo fundamental sobre a oração. Deus ouve todas as nossas súplicas, mesmo quando a resposta demora anos para chegar. Gabriel então anuncia algo impossível do ponto de vista humano. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. Mas Gabriel não para no anúncio. Ele explica a importância desta criança. Ele será grande diante do Senhor. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aqui vemos, novamente, a característica distintiva de Gabriel. Ele não apenas anuncia, mas contextualiza. Ele explica que João será o precursor do Messias, aquele que preparará o caminho para a vinda de Cristo. Gabriel está literalmente anunciando o início do cumprimento das profecias messiânicas. Quando Zacarias questiona como isso seria possível, Gabriel revela sua identidade com palavras majestosas. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas. Essa autodeclaração é extraordinária. Gabriel não apenas diz seu nome, ele revela sua posição. Assisto diante de Deus. Isso significa que ele está constantemente na presença divina, recebendo ordens diretamente do trono celestial. É uma credencial impressionante que estabelece a autoridade absoluta de sua mensagem. Se o anúncio do nascimento de João Batista foi extraordinário, o que Gabriel faria em seguida mudaria o curso da história humana para sempre. 6 meses após aparecer a Zacarias, Gabriel recebe a missão mais importante já confiada a um anjo: anunciar a encarnação do Filho de Deus. Lucas 1:26 registra: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Observem que o texto especifica que Gabriel foi enviado por Deus. Isso não foi iniciativa do anjo, foi uma missão divina específica e cuidadosamente planejada. A escolha de Nazaré é significativa. Era uma cidade pequena e desprezada na Galileia, uma região que não tinha boa reputação religiosa. Mas Deus frequentemente escolhe o que o mundo considera insignificante para realizar seus propósitos maiores.
Gabriel é enviado a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Cada detalhe aqui é importante. A virgindade de Maria, seu noivado com José, e especialmente a linhagem davídica de José, que cumpriria as profecias sobre a descendência do Messias. A saudação de Gabriel a Maria é única em toda a Bíblia. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A palavra traduzida como agraciada significa literalmente cheia de graça, ou favorecida por Deus. Gabriel reconhece em Maria algo especial que Deus havia visto nela. Como Zacarias, Maria fica perturbada, mas por uma razão diferente. Ela não estava com medo da aparição do anjo, mas considerava que saudação seria esta. Maria estava tentando entender o significado das palavras de Gabriel. Gabriel, percebendo sua confusão, imediatamente a tranquiliza. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E então vem o anúncio que mudaria tudo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Mas Gabriel não para no anúncio do nascimento. Ele explica quem será esta criança. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Estas palavras são uma declaração teológica extraordinária. Gabriel está anunciando que o bebê que nasceria seria simultaneamente humano, filho de Maria, e divino, filho do Altíssimo. Ele seria o cumprimento das promessas davídicas de um rei eterno. Quando Maria pergunta, como será isto? Sua pergunta não é de incredulidade como a de Zacarias, mas de curiosidade genuína sobre o processo. Gabriel então explica o mistério da encarnação. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Esta explicação de Gabriel é uma das declarações mais profundas sobre a natureza divina de Jesus em toda a Bíblia. Ele revela que o nascimento de Jesus seria um ato direto do Espírito Santo, fazendo com que a criança fosse verdadeiramente o Santo, o Filho de Deus. Analisando todas as aparições de Gabriel nas Escrituras, podemos identificar várias características que o tornam único entre os seres angelicais mencionados na Bíblia. Primeiro, Gabriel é o anjo da revelação profética. Ele aparece especificamente para revelar planos divinos relacionados aos tempos finais e ao plano da salvação. Com Daniel, ele revelou profecias sobre o fim dos tempos. Com Zacarias e Maria, ele anunciou eventos relacionados à primeira vinda do Messias. Segundo, Gabriel é o anjo da explicação divina. Ele não apenas entrega mensagens, ele esclarece, interpreta e oferece entendimento. Quando Daniel ficou confuso com suas visões, Gabriel veio para explicar. Quando Zacarias e Maria fizeram perguntas, Gabriel pacientemente esclareceu. Terceiro, Gabriel é o anjo da proximidade divina. Ele mesmo declara que assiste diante de Deus, indicando uma posição de intimidade especial com o Altíssimo. Isso lhe confere autoridade e precisão em suas mensagens. Quarto, Gabriel é o anjo da compaixão divina. Em cada uma de suas aparições, ele demonstra sensibilidade às emoções humanas. Ele consola o temor, responde às dúvidas e expressa o amor de Deus pelos seus servos. Quinto, Gabriel é o anjo dos momentos decisivos. Ele não aparece em situações cotidianas, mas nos pontos de virada da história da salvação. Sua presença sempre marca momentos de importância extraordinária no plano divino. Embora a Bíblia registre apenas 4 aparições diretas de Gabriel, a tradição judaico-cristã atribui a ele uma importância ainda maior. Na literatura intertestamentária e na tradição rabínica, Gabriel é mencionado como um dos arcanjos mais poderosos. No livro apócrifo de Enoque, Gabriel é descrito como um dos 4 arcanjos principais, responsável por aspectos específicos da criação e da comunicação divina. Embora esses textos não sejam canônicos, eles refletem a reverência que as comunidades religiosas antigas tinham por este anjo.
Na escatologia cristã, muitos estudiosos bíblicos acreditam que Gabriel terá um papel importante nos eventos finais. Alguns interpretam que o anjo que tocará a trombeta no arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,16, poderia ser Gabriel, embora isso não seja explicitamente declarado nas Escrituras. O que é interessante notar é que Gabriel sempre aparece em momentos de inauguração, de novas eras na história da salvação. Com Daniel, ele revelou profecias sobre o período entre os testamentos e a vinda do Messias. Com Zacarias e Maria, ele inaugurou a era messiânica. Segundo, vemos que Deus valoriza o entendimento, não apenas a obediência cega. Gabriel sempre explica, esclarece e oferece contexto. Isso nos encoraja a buscar compreensão das verdades divinas, não apenas aceitação superficial. Para compreendermos completamente o papel de Gabriel, é útil compará-lo com outros anjos importantes mencionados nas Escrituras, especialmente o arcanjo Miguel. Miguel é mencionado como o príncipe que luta pelas nações e como aquele que peleja contra Satanás. Seu nome significa quem é como Deus, e sua função parece ser primariamente militar e protetiva. Ele é o guerreiro celestial. Gabriel, por outro lado, é o comunicador celestial. Enquanto Miguel guerreia, Gabriel conversa. Enquanto Miguel protege, Gabriel revela. Enquanto Miguel confronta as trevas, Gabriel traz luz através da revelação. Essa complementaridade nos ensina algo sobre a natureza multifacetada do ministério celestial. Deus tem diferentes tipos de anjos para diferentes tipos de ministérios. Alguns guerreiam, outros comunicam, outros adoram, outros servem. Na tradição, Rafael é mencionado como o anjo da cura e Uriel como o anjo do juízo divino. Se isso for preciso, então temos um quadro completo. Miguel guerreia, Gabriel comunica, Rafael cura e Uriel executa juízo. Juntos, eles representam diferentes aspectos do ministério divino. Gabriel, o mensageiro divino, continua sendo um exemplo de obediência, autoridade e fidelidade no serviço ao Altíssimo. Que sua história nos inspire a sermos também mensageiros fiéis das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Que possamos ter ouvidos para ouvir quando Deus fala, corações preparados para receber revelação divina e fé para crer e obedecer às verdades que Ele nos revela. Que sejamos como Daniel, Zacarias e Maria, disponíveis para os propósitos eternos de Deus em nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal para mais estudos bíblicos profundos e ative o sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos conteúdos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você até nos encontrarmos novamente.